Muchísimas gracias. Señores embajadores de la República del Salvador, excelentísimas señoras y señores embajadores acreditados ante los Estados Unidos de América, excelentísimas señoras y señores embajadores, jefes de misiones acreditadas ante la Organización de Estados Americanos, señor subsecretario de Inclusión Social, licenciado Carlos Urquía, y mis compañeros de la Secretaría de Inclusión Social que me acompañan, honorables señoras y señores secretarios, directores y funcionarios de la Organización de los Estados Americanos, señor vicepresidente del Consejo de las Américas, distinguidas señoras y señores ponentes, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. En primer lugar, deseo agradecer la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Trabajo sobre Pobreza, Desarrollo y Democracia de la Comunidad de las Democracias la invitación a participar de este seminario. Este es un importante punto de encuentro para la reflexión acerca del papel del sector privado en el fortalecimiento de la democracia, que es un proceso promovido por la OEA y de gran interés para todos los países miembros. Me parece pertinente hacer la reflexión a la que nos invita la Comunidad de las Américas a partir de la Carta Democrática Interamericana aprobada en la ciudad de Lima hace ya 10 años. En esta década, los sistemas políticos americanos han puesto a prueba la calidad de la democracia de algunos países. Tal es el caso de mi país, El Salvador, donde por primera vez en su historia republicana de casi 200 años se lograba una transición ordenada y sin rupturas constitucionales que permitió al pueblo de manera libre optar por un cambio y un rumbo ideológico y político. En esta década, pues, la Carta Democrática Interamericana ha mostrado fortalezas y debilidades. La inestabilidad institucional latinoamericana la puso a prueba en diversas oportunidades y en ellas obtuvo éxitos y también fracasos. Esto ocurrió tanto en Sudamérica como recientemente en Centroamérica. En fin, para algunos el balance de la Carta será negativo, como para otros será positivo. A mi juicio, no valen las posturas ideológicas en esta evaluación, sino la realidad de los fenómenos, los resultados concretos de la intervención de la OEA en la defensa de la democracia. Es que en algunas ocasiones se ha reducido la utilidad de la Carta a mecanismos de garantía política respecto de la realización de los procesos electorales y de la durabilidad del mandato presidencial establecido en la Constitución de cada país. Y es lógico, eso es una inercia histórica. La historia de las Américas está plagada, lamentablemente, de rupturas constitucionales y pretender evitarlas y contenerlas es el propósito estratégico de la OEA. Pero la Carta Democrática Interamericana no se agota en eso. Es mucho más que esa interpretación que reduce la democracia a los eventos electorales. La Carta Democrática Interamericana possui outros valores que la sustentam, e é esse ponto que deseo hacer hincapié. La concepción que anima nuestra Carta establece que la democracia y el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad son interdependentes y se refuerzan mutuamente. Señoras y señores embajadores, jefas y jefes de misión, amigos y amigas, hay que destacar esta visión de la democracia, pues constituye una superación de las viejas concepciones. Todos nuestros países han aceptado que entre la democracia y el crecimiento económico y el desarrollo social hay una relación de interdependencia. Por tanto, si falla uno de esos elementos, fallan los demás. Como se ve, la democracia, lejos de ser un punto de llegada, es un sistema. Es un conjunto equilibrado de variables que se comportan con una resultante. Y me interesa enfatizar que entre las variables que se deben considerar, el crecimiento económico debe estar basado en la justicia y la equidad.
Assim como tampouco há um desenvolvimento social válido por si mesmo, sino em la medida em que este se dê igualmente com justiça e equidade. E é aqui onde se pode advertir a importância do papel que tem o setor privado em el fortalecimento democrático. O Estado, por si mesmo, não pode alcançar esse crescimento, tanto econômico como social. Por ello, a presença do setor privado é insubstituível. O Estado, como estrutura governamental e política, tem um papel muito destacado, principalmente para agregar as variáveis de justiça e equidade, que o mercado, em la maioria das ocasiões, desconoce. Então, como se titulou na vieja publicação do Banco Interamericano de Desarrollo, la política importa. La Carta deve poner lo que le corresponde. Perdão, o Estado deve poner lo que le corresponde. La Carta Democrática Interamericana lo señala com claridade. Respeito e garantia aos direitos humanos, considerado integralmente, separação de poderes, normas jurídicas adotadas por consenso e um sistema de justiça independente e imparcial que garantize seu cumprimento. As reflexões teóricas sobre o sistema democrático normalmente são caracterizadas por estudar as variáveis políticas, como o sistema de governo e o regime de los partidos e etc. Pero é pouco usual que o estudo da democracia se considere como variável da análise o funcionamento do setor privado. A pergunta inicial é: então, se tem um papel em el sistema democrático um setor cujo âmbito de atuação é a agregação de valores e a los bienes de serviço. Novamente, se a democracia é vista meramente como uma regra de prevalência de las maiorias, o setor privado não tendría muito que dizer. Pero, se a democracia é entendida como a interdependência que hemos mencionado anteriormente, o papel do setor privado não só é fundamental, sino que resulta indispensável. É o setor privado o criador da riqueza econômica, não o Estado. As experiências em las que este ha intentado incursionar em essa tarefa han fracassado. Por supuesto que há ativos econômicos que devem estar bajo el controle e supervisão estatal. Quizás, en el fundo, ese es el viejo dilema entre el Estado e enquanto mercado deve existir. De qualquer maneira, o setor privado possui a responsabilidade mais importante em el crescimento econômico, através da inversão tanto direta, desde o próprio setor privado, como por meio de los asocios público e privado. A inversão é essencial, e sobretudo quando se trata de uma inversão produtiva e não exclusivamente especulativa. É essencial em la generação de riqueza e oportunidades e em el intercâmbio comercial entre as nações. E é também essencial porque é criadora de emprego, que é a fuente de financiamento de los habitantes de um país. E quero destacar a importância do emprego para o sostenimento do sistema democrático. Diz a Carta Democrática Interamericana que a vigência de los direitos civis e políticos, conjuntamente com os direitos econômicos, sociais e culturais, é um elemento essencial para a democracia. Pois bem, não poderia ser o Estado o responsável único de sua realização. Por isso, em el âmbito de Nações Unidas, se ha logrado avançar em compreender que o Estado é responsável de criar condições para que cada pessoa pueda realizar ou satisfazer por conta própria o alcance de seus direitos, em especial os do âmbito social e econômico. E é evidente que o papel do setor privado é, em este ponto, insubstituível. Em sua ausência, tenderíamos um elevado nível de insatisfação em el cumprimento e observância de tales direitos, e, por lo tanto, uma democracia quizá vazia de contenidos. A la par, o setor privado, dejado em solitário, não lograria as metas do desenvolvimento social que seriam deseáveis. É aí onde o papel do Estado vuelve a ser indispensável para estabelecer as normas e as regras de distribuição da riqueza econômica.
Pero não se trata de uma relação em la qual Estado e setor privado se apresentam como antagônicos ou com interesses irreconciliáveis. O Estado e o setor privado, junto com outros setores, devem alcançar entendimentos sobre o modelo de sociedade que se deve construir. Este novo entendimento, o contrato social, que não é só um pacto em lo fiscal, implica responder às perguntas claves. Quanto Estado queremos em la sociedade? E para que queremos esse Estado em la sociedade? Quanto custa esse Estado e como se financiará? Então, outro papel importante do setor privado em el sostenimento democrático é a promoção da inversão e a participação ativa ciudadana em la definição e la resposta do modelo de sociedade que se quer, tanto para o presente como para o futuro. Um exercício de diálogo em que sociedades acostumbradas ao caudillismo e que encontram em la experiência democrática uma novidade pode ser difícil de alcançar. Isto implica ver o setor privado como algo mais que um simples agente que aporta ativos econômicos ou que pode dinamizar a economia com maior facilidade. Há considerações éticas que o setor privado deve atender, e uma delas, precisamente, é o compromisso com o sentido de uma sociedade democrática. A liberalidade do setor privado não é uma carta de cidadania para conspirar contra a democracia. Assim como não é válido um Estado fraudulento que juegue com a certeza e segurança, entre outros elementos. Não é válido um setor produtivo que conspire contra a estabilidade de um regime democrático. Ao setor produtivo pode não lhe gustar-lhe um determinado seio governamental, pero não por isso está autorizado para cortar toda possibilidade de entendimento com o governo e menos conspirar contra ele. Há um terceiro cenário da participação do setor privado em el sostenimento democrático. A responsabilidade social, corporativa ou empresarial. Ultimamente se ha puesto muito de moda a responsabilidade social, corporativa ou empresarial, como uma forma de projeção social das empresas, bajo o reconhecimento de que há obrigações essenciais que se derivam da convivência de um determinado contexto social, econômico ou ambiental. Devido a que a responsabilidade social, empresarial ou corporativa possui distintos alcances e definições, quero utilizar os conceitos e amplitudes que utiliza a Oficina de Estandarização Internacional, ISO, com suas siglas em inglês, em sua norma 26.000, recentemente aprovada. Mientras el respeto y la garantía de los derechos fundamentales forma parte de los derechos inalienables del Estado para el sostenimiento de la democracia, la norma ISO 26.000 plantea la necesidad de que las empresas compartan el deber de debida diligencia frente a los derechos humanos. Esto es una obligación de identificar, prevenir y abortar los impactos negativos en materia de derechos humanos. Por outra parte, o dever de atuar em situações de risco lhe genera o dever de comportar-se com um selo maior em la prevenção de las situações de abuso, lo que principalmente se apresenta em situações relacionadas com os pueblos indígenas, explotação de recursos acuíferos e outros recursos não renováveis. Asimismo, em matéria de direitos humanos, a responsabilidade social supõe que as empresas evitem a violação ou afetação de los derechos fundamentales, em razão de um benefício direto ou indireto para as empresas. Finalmente, a responsabilidade social empresarial ou corporativa, à la luz de la norma ISO 26.000, requer que as empresas e corporações puedan desarrollar mecanismos internos de solução de controvérsia que permitam a satisfação de interesses em juego, sem que isto se oponga ou eclipse os mecanismos de ação legal que oferece o Estado. A responsabilidade social empresarial ou corporativa
como expressão do setor privado em el sostenimento da democracia, se encontra especialmente potencializado em el deber que a norma ISO 26000 ha denominado discriminação e grupos vulneráveis. Se bem a democracia implica o respeito à decisão das maiorias, isso não pode implicar el avasalamiento de las minorías, ya sea en minorías sexuales, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los pueblos indígenas, las diversidades étnicas, en fin, cualquier grupo que enfrente atos de discriminación. Y quiero hacer una especial énfasis en las mujeres. En las Américas, en general, las mujeres somos más de la mitad de la población, pero muchas veces encontramos más dificultad para la realización de la salud y la educación y de otros derechos que los hombres. Es una realidad triste y lamentable que las mujeres y los hombres, en igualdad de condiciones, no siempre tenemos las mismas condiciones salariales y que incluso el trabajo reproductivo, o más exactamente la asimilación social de que los hijos son asunto de las mujeres, opera como una ventaja comparativa para los hombres. El sector privado possui importante papel para ayudar o eliminar o reducir las inequidades de género. En mi país he tenido el privilegio de impulsar el proyecto Ciudad Mujer. Ahí adelante hay unas revistas de Ciudad Mujer en la entrada. Me gustaría que ustedes las tengan para conocer un poco mejor. Ciudad Mujer es un centro integral e integrado de servicios especializados para las mujeres, compuesto por 5 módulos de servicio: la salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia de género, atención infantil, educación comunitaria y autonomía económica. Este último módulo hay diferentes acciones con el financiamiento a través de microcréditos y fomento del emprendedurismo, el incremento a la competitividad a través de la formación profesional y la intermediación laboral. En la intermediación laboral hemos intentado acercar a oferta a la demanda de mano de obra, pero resulta que a demanda de mano de obra normalmente sigue tendo um risco de gênero. Portanto, corre um risco importante o êxito de um programa dessa natureza se o setor privado não compreende que homens e mulheres podemos realizar o mesmo trabalho. Se crê que os homens são especializados para o trabalho físico, pero se olvida que a largo do mundo, mais del 60% de la mano de obra en el setor agrícola es feminina, e que as mulheres em nossos países cargam em um braço um hijo e em el outro recipiente com vários galones de água. Aqui, o Estado deve fazer sua parte. Pero el cambio de la realidad puede venir por un cambio de la conciencia de género desde el sector privado. Señoras y señores representantes, amigos y amigas, para finalizar, deseo resumir las ideas expuestas en los siguientes puntos que expongo como conclusión. Lo primero es que la Carta Democrática Interamericana reconoce que la democracia es mucho más que ir a votar cada 2, 3 o 4 años. Segundo, un elemento fundamental de la democracia es el respeto a los derechos humanos considerados de forma integral, esto es, como derechos en los ámbitos civiles, políticos, económicos y culturales. Terceiro, a Carta Democrática Interamericana reconoce que a democracia e o crescimento econômico e o desenvolvimento social com equidade são elementos interdependentes. Quarto, é principalmente o setor privado el que contribui a la criação de riqueza. En la distribución de esta y el desarrollo social debe, sin dudas, intervenir el Estado. Se a democracia e o crescimento econômico são interdependentes, isto lleva de suyo um claro entendimento e diálogo fluido entre o Estado e a empresa privada.
Quinto punto, el sostenimiento de la democracia presume obrigaciones éticas en el sector privado, como el abandono de toda actividad conspirativa contra la democracia y su compromiso con la institucionalidad. Sexto, el sector privado y el Estado pueden hallar un punto de encuentro muy valioso en el compromiso a favor de los grupos vulnerables, en evitar toda forma de discriminación. 7. Precisamente a Oficina de Estandarização Internacional a emitir sua norma 26.000, dedicada à responsabilidade social, empresarial e corporativa, reconhece que o setor privado possui importantes obrigações em matéria de direitos humanos. Portanto, essa visão clássica, segundo a qual a garantia de los direitos humanos é um assunto estatal, deve abandonar-se. 8. Todos os regimes antidemocráticos aplastam os direitos humanos e todo regime democrático procura sua proteção e resguardo. A conduta democrática do setor privado está orientada a contribuir com respeito e a garantia dos direitos humanos. Quero concluir haciendo ênfase especial que el poderoso papel que o setor privado pode ter em la eliminação de las inequidades de género. Projetos como Ciudad Mujer, de que les he hablado, oferece potencialidades de interação público-privada para lograr uno de los objetivos mais ambiciosos de uma sociedade democrática, la igualdad entre los géneros. Muchas gracias.